Bem-vindos de volta ao Dentro da História. Nossa história de hoje se passa em Milão, na alta sociedade de Milão, na Milão mais bonita, na Milão das finanças. Estamos a poucos passos do famoso Teatro alla Scala. Estamos no coração do que poderíamos chamar de Centro Financeiro de Milão, o coração das finanças italianas. É o início dos anos 80, os anos 80 frenéticos, os anos da Milano da Bere. E estamos às portas do verão, uma noite quente como tantas outras. Talvez mais quente do que as outras, porque dentro de um banco muito famoso, perto da Praça Paolo Ferrari, está acontecendo uma tragédia, na verdade, uma dupla tragédia. A primeira é metafórica. Acontece dentro de um dramático conselho de administração que termina com a decisão de aceitar o comissário liquidante enviado pelo Banco da Itália. A segunda ocorre logo após a primeira, menos de uma hora depois da reunião do conselho, quando se ouve um baque forte, algo que caiu de cima, e depois gritos. A senhorita, várias pessoas que aparecem nas sacadas, que olham para dentro, que correm para o pátio interno. Porque na rampa, a rampa que leva às garagens, há um corpo, o corpo de uma mulher de 55 anos. O vestido de florzinhas se levantou levemente, quase cobrindo o rosto da mulher, que se espatifou ali, pondo fim à sua vida, mas por trás daquela morte. Classificada como suicídio, há muitas coisas que não batem, há muitas histórias para aprofundar. E hoje, ao contar sobre aquele episódio da morte de Graziella Teresa Corrocher, nós do Dentro da História vamos tentar esclarecer tudo isso. Dentro da sede do Banco Ambrosiano, o Banco Ambrosiano que naqueles dias está abalado pela tempestade. O presidente, Roberto Calvi, desapareceu, sumiu, ninguém sabe onde ele está. E isso é muito estranho também porque anteriormente seu passaporte havia sido confiscado. Ele já havia sido condenado criminalmente e estava no centro, não só dos boatos, dos artigos de jornal, mas também de algumas investigações por parte da magistratura. O próprio Banco Ambrosiano, o templo das finanças católicas italianas, está no centro de vários olhares, vários interesses, várias investigações. Também é curioso observar, a partir de um mapa de Milão, como a sede, na época do Banco Ambrosiano, fica na linha reta que liga à Piazza dei Mercanti, onde estava localizada. Um banco que era apontado como um dos bancos usados pela Cosa Nostra para lavar dinheiro sujo. Na época de Sindona, com o que hoje se chama Piazzetta Cuccia, ou seja, o templo do Mediobanca, o Sancta Sanctorum das finanças laicas italianas. Ao longo desse eixo fica justamente o bunker do Ambrosiano, aquele prédio alto com um pátio interno. Dentro daquele pátio encontra-se o corpo sem vida de Graziella Teresa Corrocher, 55 anos, natural de Conegliano, província de Treviso. Chegou a Milão ainda jovem para trabalhar no Banco Ambrosiano e fez uma carreira particular. Graziella Teresa Corrocher trabalhou principalmente no Ambrosiano, na administração. E 7 anos antes, ela se tornou secretária de Roberto Calvi, o novo presidente do banco. O homem que conseguiu subir internamente, começando de baixo, praticamente do balcão, até se tornar o dono de um dos bancos mais importantes da Itália. Graziella Corrocher, para Calvi, é muito mais do que uma simples funcionária. Pensem nisso. Graziella Corrocher mora na região da Fiera Campionaria, a menos de 500 metros da Via Frua, onde mora justamente a família Calvi. Graziella Corrocher sai de casa de manhã por volta das 7h30. Às vezes 7h15, um pouco antes do seu presidente. Ela vai para o trabalho e sai da sede do Ambrosiano depois que o presidente já foi embora. Segundo vários observadores, Graziella Corrocher é a confidente de Calvi, e aquela a quem Calvi confia muitos segredos. Mas naqueles dias, em junho de 1982, ela é uma mulher profundamente transformada, porque o desaparecimento de Roberto Calvi a pegou de surpresa. Nem mesmo ela sabe o que aconteceu com o presidente do Banco Ambrosiano. Perguntam isso a ela. O vice-presidente Roberto Rossoni, que recentemente sofreu um atentado do chefe da quadrilha da Magliana, Danilo Abruciati, faz essa pergunta a ela. Quem pergunta isso a ela é Orazio Bagnasco, o financista que foi colocado dentro do Banco Ambrosiano pela política na tentativa de evitar a intervenção. Mas ela não sabe responder. Alguns duvidam que ela esteja sendo reticente, que não queira responder às perguntas, que ainda queira guardar os segredos de Calvi. Mas será mesmo isso? Ou existe outra coisa? Ou talvez exista algo que nem mesmo Graziella Corrocher possa dizer. Quando chega o dia 17 de junho de 1982, Graziella Corrocher
É uma mulher com o olhar perdido no vazio. Até mesmo seus colegas de trabalho percebem isso. Ela já não é mais a senhora gentil e sorridente, mas extremamente determinada que foi vista nos dias anteriores. Além disso, Graziella Corrocher já podia se aposentar. Exatamente uma semana antes, em 10 de junho de 1982, Graziella Corrocher completa 35 anos de trabalho para poder se aposentar. No entanto, ela recusa. Quer continuar em seu posto. Dizem que a verdadeira motivação adotada por Graziella Corrocher é o fato de que, com o banco no meio da tempestade, cada um deve permanecer em seu posto. Até mesmo a secretária do presidente. Sair justamente naquele momento, em um momento crítico para a instituição financeira, seria um péssimo sinal, não só para Graziella Corrocher, mas para todos. Principalmente para o banco, que luta para sobreviver. Roberto Calvi, como dissemos, sumiu sem deixar rastros. Só depois se saberá o que ocorreu com ele. Ele confiou em Flávio Carboni, em Silvano Vittor, que o ajudaram a sair do país para a Iugoslávia via Trieste de lancha. Depois, de lá, o levaram para a Áustria. Da Áustria, ele deveria ir para a Suíça, mas isso não aconteceu. No final, ele se refugiou em Londres, no Chelsea Cloister. Um apart hotel nem tão luxuoso assim. Na verdade, escondendo-se de tudo e de todos, na tentativa desesperada de salvar a si mesmo e o banco. Mas Graziella Corrocher não sabe de nada disso. Nos últimos 2 dias, a secretária está estranha e às vezes não atende o telefone, pois tem medo de atender. Quando cruza com os membros do conselho de administração, que ela estava acostumada a tratar de igual para igual, ela abaixa o olhar, finge que não é com ela. Vira a esquina, como se tivesse vergonha de alguma coisa. Na tarde de 17 de junho de 1982, acontece a última reunião do Conselho de Administração do banco. Na mesa, há 2 propostas. Primeira opção, entregar o Instituto a um novo presidente e a um novo Conselho de Administração. Segunda, destituir todo o Conselho e recorrer a um comissário liquidante. A reunião está muito tensa. Graziella Corrocher permanece em sua mesa, mas sente o clima tenso. No Conselho de Administração, até pessoas influentes são afastadas. Só em um ponto todos concordam: a destituição de Roberto Calvi da presidência. Não se pode continuar com um presidente foragido, ausente. É preciso ter uma pessoa de referência em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. Enquanto a reunião está acontecendo, Graziella Corrocher é vista em sua mesa escrevendo. Ela não está datilografando, não está digitando nada. Não. Ela tem uma folha na mão, tirada de um bloco de anotações. E com uma pequena caneta hidrográfica vermelha de ponta fina, está escrevendo algo naquela folha. Aquela folha é meio que sua última confissão, e é entregue ao vice-presidente do banco, Roberto Rossoni, pouco depois das 19h37. Depois que aqueles gritos, a senhorita, o baque, a chamada para o pronto-socorro pedindo a ambulância, já ecoaram ali, dentro da sede do Ambrosiano. O que está escrito naquela folha? É meio que um testamento do Corrocher, com algumas recomendações e com verdadeiras maldições. Aquele papel tem uma caligrafia quase trêmula, provavelmente escrita por alguém à beira de um colapso nervoso. Começamos com estas palavras. Peço desculpas pelo incômodo que causo. Informem com todo cuidado e indiretamente minha irmã, que tem problemas de coração. Considerem o meu esgotamento como sendo como o mais maligno dos tumores, que pode te atacar em qualquer idade e sem remédio. Essas palavras mostram a extrema humanidade de Corrocher, que nunca se casou, não tem filhos e sempre dedicou toda a sua vida ao trabalho. Mas o que vem a seguir, as letras seguintes, as palavras seguintes, são como facadas. Como posso me curar do esgotamento? Quão infeliz foi a minha passagem, na verdade, para o último presidente, aquele último presidente Roberto Calvi, que Corrocher cita indiretamente, nunca cita pelo nome completo. Quanta frieza, quanta insatisfação. Apesar de tudo, eu me associo ao comunicado feito pelo Conselho. Com certeza, não me associo mais. Que vergonha. Fugiu. Que seja amaldiçoado por todo o mal que faz a todos nós do banco e do grupo, cuja imagem nós, na época, tínhamos tanto orgulho. Este último legado, esta carta de Graziella Corrocher, é algo enigmático e, ao mesmo tempo, evidente. É a sua confissão final. Ela não queria mais encobrir o que Roberto Calvi fez no último ano.
As tentativas desesperadas de alianças, ora com a alta finança laica, ora com o Opus Dei, ora com o Monsenhor Marcinkus, para tapar o buraco. Aquele mais de US$ 1 bilhão que sumiu dos cofres do Ambrosiano e das subsidiárias estrangeiras. Ela também não queria mais encobrir a fuga, algo ignominioso. Calvi tinha ido embora, deixando seus antigos colaboradores, começando pela Corrocher, ali, sozinhos, para enfrentar o inevitável. Mas algo não faz sentido. Ninguém viu Graziella Teresa Corrocher abrir a janela, aproximar a cadeira, subir na cadeira e se jogar no vazio. Ninguém viu mesmo. Todos ouviram o baque. Isso sim, inconfundível. Um corpo caindo no cimento. Todos viram o corpo. E depois, os gritos. Normal, mas ninguém a viu de fato dar os últimos passos em direção ao próprio suicídio. E então surge aquela suspeita terrível. Temos certeza de que Graziella Corrocher se suicidou? E se ela se matou? Temos certeza de que ninguém a induziu a se matar? São suspeitas que pairam por um bom tempo, até que o Ministério Público decide encerrar o caso como simples suicídio. Nem mesmo a busca em sua casa, na Via Correggio 31, oferece pistas claras. Os colegas de trabalho foram ouvidos. Todos dizem que a senhorita era extremamente pontual, dedicada ao dever, muito competente, até mesmo rígida quando necessário. Mas que nos últimos dias ela havia mudado, estava diferente. Um dos funcionários do primeiro andar do Banco Ambrosiano revela que ela estava muito esgotada, e os acontecimentos desses últimos dias a haviam afetado particularmente. A morte de Graziella Teresa Corrocher encerra um capítulo em Milão, mas deixa em aberto a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquelas salas durante a reunião do Conselho de Administração. As reportagens jornalísticas falam de um clima tenso, difícil de desvendar, com o vice-presidente Rosoni, que teria se imposto, apoiado por muitos outros conselheiros, contra Orazio Bagnasco, o homem vindo da política. Com certeza, o pedido de um liquidante para o Banco Ambrosiano significa o fim, e todos sabem que é o fim. Ninguém conseguirá tapar aquele enorme buraco. Será necessário posteriormente um grupo de bancos que tenha a disposição de assumir cada um uma parte daquela dívida monstruosa. Mas o que a Corrocher realmente sabia? Ela, que guardava todos os segredos de Calvi. Ela, que conhecia os movimentos de Calvi. Ela, que no verão anterior havia reservado a casa na Sardenha para as férias da família Calvi. Aquelas férias em que o presidente do banco conheceu Flávio Carboni, que lhe foi apresentado por amigos em comum. O que ela realmente sabia, ou talvez ela soubesse, mas foi excluída justamente da parte final. Da decisão de fugir com um passaporte falso, uma foto sem o bigode, com aquele nome Gian Roberto Calvini, como se isso fosse suficiente para passar pelas fronteiras. Talvez ela tenha vivido isso como uma traição pessoal, depois de ter guardado por tanto tempo. Melhor do que qualquer cofre, cada segredo do seu presidente. Ela sofreu muito, justamente por essa reviravolta repentina. Talvez ela esperasse que Calvi lhe dissesse algo, que a envolvesse em sua última tentativa desesperada. Ou talvez ela esperasse participar ela mesma da fuga. Ou talvez, e essa é a hipótese mais aceita, ela esperasse que Calvi finalmente assumisse suas responsabilidades e encontrasse realmente uma solução. Essa solução de que se falou por meses, mas que no final não existia. A morte de Graziella Teresa Corrocher permanece parcialmente um mistério não resolvido em nossa história contemporânea, que se transforma em notícia. O obituário dela sai na manhã de 18 de junho de 1982, exatamente nas mesmas horas em que, em Londres, sob a ponte dos Fratineri, é encontrado o cadáver de Roberto Calvi. Lá, pendurado com uma encenação macabra. É quase um sinal do destino, uma passagem. A secretária que morre poucas horas antes do seu chefe, depois de tê-lo renegado, depois de tê-lo envergonhado, depois até de tê-lo amaldiçoado. Como se Calvi estivesse pagando, nessas horas, a maldição da mulher que por ele tinha deixado tudo, que sempre deu tudo pelo banco e pelo seu presidente, e que até o último momento guardou seus documentos mais importantes, seus segredos. Se quiserem interpretar dessa forma, a morte de Graziella Corrocher prenuncia poucas horas antes o fim terreno de Roberto Calvi. Ela morreu por suicídio espontâneo ou induzido no pátio,
caindo de 4 andares até a rampa das garagens. Ele, morto poucas horas depois em Londres por estrangulamento e depois pendurado com uma corda ou um laço de marinheiro em uma estrutura sob a ponte Blackfriars. Sob o signo de um simbolismo que fala de vingança, a vingança atroz, a vingança mais cruel. Mas não era a vingança de uma mulher sozinha e traída. Era, na verdade, a vingança de outros personagens. Mas aqui precisamos nos perguntar: temos certeza de que esses outros personagens, pessoas que gravitam entre a Cosa Nostra e a banda della Maliana, não tiveram alguma influência, de alguma forma, também no trágico fim de Graziella Corrocher? Aquele dinheiro que havia desaparecido no Ambrosiano e que deveria financiar o Solidariedade na Polônia, compensados por fundos que vinham da Cosa Nostra, de Lício Gelli, da Magliana, e que também esses haviam desaparecido em vez de serem lavados. Temos certeza de que não tenham levado à morte não só Calvi, mas também sua secretária. São perguntas que não encontram uma resposta clara. Existe aquele veredito: suicídio. Mas, no caso de Calvi também, inicialmente sua morte foi rotulada como suicídio. Só depois foi emitido um veredito em aberto, na tentativa de admitir que talvez não fosse o gesto extremo e insano de um banqueiro desesperado em fuga, mas outra coisa: um assassinato. Para Graziella Corrocher, não houve nenhum veredito Corrocher, até porque a jurisprudência italiana não prevê isso. Mas a dúvida permanece após 44 anos. Permitam-nos. Ainda permanece em torno do trágico desaparecimento de uma mulher que dedicou toda a sua vida ao sonho de trabalhar para um dos bancos mais bonitos da Itália, mais poderosos da Europa, e que depois de recusar a aposentadoria, viu tudo desmoronar em suas mãos, a uma velocidade tal que certamente lhe causou um colapso psíquico e talvez a tenha levado a cometer esse gesto extremo, a ponto de assustar a todos e de prever com aquela maldição o fim do Ambrosiano e também do seu presidente fugitivo.